Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe. Muito prazer, eu sou André Siqueira e nesta terça-feira, se é antivéspera de partida, é dia do quê? Claro, do nosso quadro já consolidado e consagrado, Ideias para o Treinador. É o André Scala no canal Filho de Peixe e a partir de agora vamos com possibilidades, sugestões e cenários de escalação que o Vojvoda poderia, ou quem sabe, vai adotar contra o Palmeiras. A bola rola quinta-feira, 9h30 da noite, no Allianz Parque, mais um jogo complicado para o Santos. Começou a sequência de vida ou morte e nos próximos 10 dias o Santos enfrentará Palmeiras, Flamengo, Palmeiras de novo e depois, como se não bastasse vida dura para o Santista, o Mirassol na Vila Belmiro. Vamos falar deste primeiro jogo no Allianz Parque a partir de agora. Peço para que você se inscreva se for novo por aqui, rumo aos 15 mil inscritos. E eu não sei se será possível, mas sonhar ainda não paga imposto. E nós estamos a quase, pouco menos, quer dizer, um pouco mais de 1.300 inscritos. Estamos baixando, quase chegando em 1.200. Será que a gente consegue virar o ano com 15 mil? Seria uma realização de um sonho. Então se inscreva, ative o sininho, confira se as suas notificações estão ativadas, deixe o seu like, comente, compartilhe, hype o vídeo, a semana está começando aí, na segunda-feira recarrega o estoque de hype e também, nesse tipo de vídeo eu gosto de estimular que você escale o seu time ideal e que você diga também o que você achou da minha escalação. Você acha que eu seria um professor Pardal? Ou você gosta das ideias que eu vou apresentar aqui? Comente. Maravilha? Gente, vamos lá. Antes de chamar o campinho na tela, importante dizer para quem está acompanhando esse vídeo que esse é mais rebobina tudo. Essa é mais uma daquelas rodadas em que o Santista fica com o olho no jogo do Santos e com o olho na tabela. E nessa rodada nós temos jogos importantíssimos. Tem um Sport e Juventude, são times que estão ali na última e na penúltima colocação. Temos um importantíssimo jogo na quarta-feira, amanhã, Internacional e Vitória no Barradão. Dedo cruzado por um empate nesse jogo e se tiver que existir um vencedor, que seja o Internacional. Aí o Santos entra em campo na quinta-feira já sabendo o que aconteceu. Inclusive, o que acontece no Clássico Cearense. Ceará e Fortaleza se enfrentam no Castelão, quinta-feira, 8 horas da noite. Esses são alguns dos confrontos em que o Santista vai ficar de olho. Tem também um Bragantino e Corinthians, o Bragantino que perdeu mais uma e tá na briga, né? O Bragantino, só para que você saiba, meu amigo e minha amiga, o Bragantino tem 36 pontos, o Santos tem 33. Alguém vai dizer, pô André, o duro é o Santos ganhar 3 pontos para chegar no Bragantino. Mas o Bragantino está nessa briga sim. Feita essa ressalva, e vocês estão ouvindo aqui nesse momento a minha cachorrinha Marta latindo, eu deixei a porta aberta aqui e ela está chamando o Pelé para brincar. Eu espero que vocês não se incomodem com esse latido e que vocês possam apreciar este vídeo. Beleza? Pelé está correndo atrás da Marta neste momento. Bom, então vamos lá. Eu vou até fechar a porta aqui porque vai que eles querem voltar. Voltaram. Aí, eu vou deixar a porta aberta. Deixa assim mesmo. Vamos lá. Gente, campinho na tela para vocês verem aqui comigo junto essas possíveis escalações. E eu vou dizer para vocês que a escalação que vai começar no campinho, ela é absolutamente ousada. Eu diria, inclusive, que é pouco provável, para não dizer impossível, que o Vojvoda vá com algo parecido com essa escalação. Mas, dito tudo isso, sem spoilers, põe na tela aí, produção, o campinho para a galera poder seguir aqui acompanhando o nosso vídeo. Eu não estou escalando o time do Palmeiras, porque a parte da escalação do adversário a gente deixa mais para o nosso pré-jogo, mas está aí. E o Zé Ivaldo ressurgindo das cinzas, e eu vou explicar por quê. Tá bom? Primeiro, Luan Pérez está suspenso e não joga. Então, no jogo contra o Fortaleza, o Santos tinha 3 zagueiros à disposição. Luan Pérez e Adonis dentro de campo, o Alexis Duarte está fora. Se o Luan não joga, o Santos, em tese, só teria o Adonis e o Alexis Duarte. Vai precisar relacionar algum dos zagueiros que estão aí defenestrados. Ou o Zé Ivaldo, ou o Basso, ou o Luizão. Pelo menos um. Acho que 2 vão acabar sendo relacionados. Mas
eu ressurgiria com o Zé Ivaldo das cinzas e de esquecido ele iria a titular. E eu vou explicar para vocês por que eu gostaria desse 3-5-2 aqui, tá bom? Porque o Palmeiras às vezes joga com 3 zagueiros, ou pelo menos com um primeiro volante que acaba afundando para fazer uma saída de 3. Então aí às vezes o Palmeiras joga no 3-5-2, 3-6-1. Então acho que o Santos poderia, em primeiro lugar, espelhar o esquema do adversário. Em segundo lugar, eu acho que esse é o tipo de jogo em que o Santos vai ter que precisar se preocupar primeiro em defender e depois sair para jogar. E também porque eu gosto desse esquema de 3 zagueiros, né? Vamos ver se isso atrai um pouquinho de sorte. Vamos botar a bolinha dentro do gol do Palmeiras, que deve ser comandado pelo Carlos Miguel. E por que eu faria isso? Arão de volante na sobra para poder ajudar na bola aérea, porque também quem joga na sobra, o cara que fica no miolo de zaga, precisa ter uma bola aérea boa, e os zagueiros do Santos sofrem muito com isso. O Alexis Duarte pela direita e não pela esquerda, como recentemente aconteceu, quando ele formou a dupla de zaga com o Adonis Frias. E o Zé Ivaldo, que é um zagueiro que tem as suas limitações, tem os seus problemas, mas tem um pouco de velocidade. Então, pelos lados da zaga, o Santos precisa de jogadores velozes. Não pode ser o Adonis Frias, caso ele venha jogar, porque o Adonis Frias é lento. E o Palmeiras tem ninguém mais, ninguém menos do que o Vitor Roque, que cansa de fazer gol saindo na diagonal, nas costas dos zagueiros. Então os zagueiros de beirada precisam ter poder de recuperação, precisam ter velocidade. Então o Alexis e o Zé Ivaldo. O Arão aqui. Mais adiante, Souza tem que jogar, já falei disso recentemente no nosso canal, vou deixar aí na parte final. Robinho Júnior também tem que jogar, e aqui eu montei um time que possa nos dar velocidade pelos lados do campo, Souza com Igor Vinícius, e um ataque móvel, um ataque veloz, Barreal e Robinho. Robinho tem que jogar, eu defendo que ele seja titular, chega dessa perebada do Santos, o moleque tem que jogar. É um jogo difícil, mas ele é melhor do que muita gente, tá? É importante dizer também que nesse momento a gente ainda não tem a definição se o Neymar vai para o jogo ou não. Bom tempo no lugar do Vitor Hugo, que o Vitor Hugo ainda não fez uma grande exibição com a camisa do Santos. Talvez contra o Atlético Mineiro ele tenha mostrado uma ou outra coisa. Contra o Fortaleza achei que ele foi muito mal. E aí eu tiraria o Schmidt do campo, porque simplesmente porque essa escalação ela é uma espécie de escalação camaleão e ela é facilmente adaptada para o esquema que o Vojvoda gosta de jogar. O Santos tem a bola, o Arão dá um passinho para frente e quebra um galho de volante. O Zé e o Alexis formam a dupla, os laterais baixam um pouquinho e o Santos volta para o 4-4-2 com o Zé Rafael jogando pelo lado esquerdo, o Rolleza na armação e um ataque móvel. Apenas por isso que eu tiraria o Schmidt do time e escalaria o Arão a princípio como zagueiro. O Santos está sem a bola, o Arão dá um passinho para trás, o Santos fecha numa espécie de 5-3-2. Zé Rafael e Bom Tempo lado a lado, o Barreal pode voltar aqui e aí o Robinho, o Santos marca numa espécie de 5-3-2, marca mais ou menos assim, deixa o Rolleza e o Robinho. Mas como eu disse, essa eu acho que é uma escalação muito ousada, muito utópica da minha parte, e eu acho que isso não vai acontecer. Acho, inclusive, que a dupla de zaga será formada por Adonis e Alexis Duarte. E seja Basso, seja Zé Ivaldo, seja quem quer que seja, ficarão no banco de reservas. Não me surpreenderia, inclusive, mas eu acho que o Vojvoda, se fizer isso, vai perder o apoio de parte da torcida se o Escobar jogar. E aí, pensando no contra-ataque, ele colocar o Guilherme aqui, tá? E aí eu acho que o Bom Tempo sairia do time. Acho, inclusive, que o Santos pode... Não vejo o Robinho Júnior saindo como titular, pensando com a cabeça do Vojvoda. Não me surpreenderia, inclusive, se o nosso treinador fizer isso aqui, ó. Schmidt, que até capitão foi, Zé Rafael, o Rolleza indo para o banco, tá? O Rolleza indo para o banco. O Zé Rafael jogando quase como um meia. O Santos jogando assim, ó. Tá? Não me surpreenderia se o Santos entrasse em campo com essa formação. Não que eu goste, tá? Mas aí aqui também a gente não pode só ficar trazendo um cenário que vem na minha cabeça. Eu acho que assim o Santos teria... Essa, na verdade, seria uma escalação bastante covarde, né? Seria uma escalação de alguém que vai para o Allianz Parque para empatar. Porque você teria um lateral que não apoia, 2 volantes,
o Zé Rafael aqui quase como um terceiro volante, né? Para deixar aqui um 4-3-3 bem do defensivo. Bem do defensivo. Uma outra possibilidade, mantendo esse esqueleto, mas menos defensivo, o Schmidt jogando alinhado com o Zé Rafael, e aí aqui talvez o Rollaser voltando, né? Isso seria talvez mais próximo do que já acontece hoje, porque aí o Barreal poderia vir aqui por dentro e aí o Santos voltaria para aquele 4-4-2 que vocês estão acostumados. Mas eu acho que ele vai manter o Guilherme, ele vai devolver o Guilherme para o time titular, justamente pensando em ajudar as subidas do Palmeiras, que às vezes é muito forte com o Gia e com o Kelvin. Pode ser que jogue o garoto Alan, que é muito forte por aqui também, um jogador muito bom, que eu gosto bastante. Mas eu acho que essa é uma outra possibilidade que o Vojvoda vá pensar na sua cabeça, pensando num time mais defensivo. E aí, eu queria, na verdade, sugerir aqui para vocês, gente, uma escalação num cenário de segundo tempo. Vamos supor que o Santos, por algum milagre da natureza, consiga segurar o Palmeiras dentro do Allianz Parque e que o Neymar vá para o jogo. Então eu acho que esse é um cenário absolutamente hipotético, que depende de muitas variáveis. Depende do se o Neymar vai jogar, depende do se o Santos vai suportar a pressão do Palmeiras, mas vamos trabalhar com a hipótese em que o Santos está no jogo, o jogo está 1-0 para o Palmeiras, ou até mesmo está empatado, o Santos tem uma chance de somar um ponto, ou até por um milagre, 3 pontos, e o Neymar vai para o jogo. Como é que o Santos pode jogar com o Neymar, né? Pensando em extrair o melhor do Neymar. Então vamos lá. Eu vou aqui pegar o nosso querido Neymar, vou deixar ele aqui na beira do campo. Vou pegar também o nosso amigo Robinho e vou também colocar mais um jogador aqui. Bom, o que eu faria? Neymar de falso 9, tchau Lautaro. Junto com o Neymar, o Robinho Júnior, tá? Eu deixaria o Arão, acho que ele em breve, inclusive, deve tomar a posição do Schmidt. Jogaria com o Arão. Jogaria com o senhor Bom Tempo. E na armação vai depender de quem... Sai daqui o Escobar. Volta ao nosso querido Souza. Cadê o Souzinho aqui? Souza. E na armação vai depender de alguma escolha do Vojvoda, se o Rollaser vai desempenhar um bom papel, se ele vai repetir a atuação assustadoramente ruim que ele repetiu contra o Fortaleza, mas eu pensaria em algo mais ou menos assim, tá? Dessa forma, veja que eu voltei ao 4-4-2 do Vojvoda, com a ressalva de que eu não jogaria com Adonis e Alex juntos de forma alguma, tá? Mas eu acho que isso aqui também é o mais próximo do que o Vojvoda pode pensar para esse time, eventualmente no segundo tempo. E por que eu coloquei o Cabaleiro aqui? Porque vamos aqui agora, gente, sonhar, porque sonhar ainda é de graça. E se o jogo tiver 0-0 e o Santos tiver 100% no modo contra-ataque? Eu acho que eu ainda faria o seguinte, sai Barreal, sai Rollaser, tá? Eu colocaria o Neymar de 10 e o Cabaleiro aqui. Porque o Cabaleiro só funciona num cenário em que o Santos vai ter o contra-ataque, em que ele vai ter campo para jogar. Querem um exemplo? Contra o Cruzeiro na última rodada do primeiro turno. Ele entrou sendo lançado para correr no contra-ataque e apostando corrida com os zagueiros. Dessa forma, você poderia ter um meio de campo do Santos que vá marcar pelo Neymar, para que o Neymar não precise, né, se cansar quando o Santos não tiver a bola. O Cabaleiro vai recompor também, então o Santos pode marcar naquela gloriosa linha de 4, com o Bom Tempo vindo aqui ajudar o Igor Vinícius. O Santos recuperou a bola, o Neymar é esse armador para espetar o Cabaleiro, para espetar o Souza, para espetar o Robinho Júnior, para passar o Igor Vinícius eventualmente. Então eu acho que esse seria um cenário em que eu consigo mesclar aqui para trazer para vocês um pouco do que eu, André, esse treinador, faria, e também um cenário talvez mais crível, para que a gente não fique aqui também só naquelas hipóteses mirabolantes que podem acontecer. Mas em linhas gerais, gente, eu acho que eu jogaria com 3 zagueiros, sendo um desses zagueiros o William Arão. Souza, para mim, tem que jogar
o Bom Tempo merece uma chance e o Robinho Júnior tem que sair de titular. Se o Vojvoda seguir essas premissas, Arão, Souza, Robinho, ele já começa a ter um esqueleto legal. E a gente, infelizmente, tem que aceitar que o Santos vai para esse jogo na condição de franco atirador. Se o Santos ganhar, é um milagre apoteótico, a gente tem que respirar aliviado e comemorar. Se o Santos perder, deu a lógica. Mas o Santos tem que buscar fazer um jogo digno, dentro das suas limitações, tentar extrair algo, fazer algo que possa dificultar a vida do Palmeiras. Mas é isso. Essas são as minhas ideias de escalação e amanhã, quarta-feira, a gente volta com um pré-jogo mais detalhado, com base na provável escalação. Aqui é um cenário hipotético em que a gente debate ideias para o nosso treinador. Tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Peço o seu like, a sua inscrição se for novo por aqui. E quem sabe, vamos sonhar juntos de poder chegar a 15 mil ainda esse ano. A gente volta a qualquer momento com qualquer novidade, mas por enquanto é só. Se cuide, fique com Deus, uma ótima terça-feira, um abraço e até mais.